falar um pouquinho sobre os cuidados que a mãe deve ter no pós-parto, né? Muitas mães às vezes ficam na dúvida, posso fazer tal coisa, né? Porque gera dúvida mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de alimentação e consultora de sono, e aqui a gente fala sobre maternidade, então para você ficar mais leve e mais tranquila. E vem para mais um vídeo do canal comigo. Então vamos lá, né? O bebê nasceu, a mãe foi para casa e aí bate a dúvida. Que cuidados eu preciso ter agora? Então vamos começar com alguns cuidados básicos, tá? O primeiro é a higiene, tá, gente? Logo que o bebê nascer, você vai ter o lóquio, que é o sangramento pós-parto. Então, você tem que tomar cuidado, né? Trocar o absorvente com frequência, não ficar muito tempo com o mesmo absorvente, ou seja, a calcinha absorvente, também trocar com frequência a calcinha, tá bom? Não pode usar absorvente interno, nem coletor menstrual, por até pelo menos 6 semanas no pós-parto, tá? Depois de 6 semanas, seu médico pode te orientar se você pode ou não utilizar. E tanto a higiene da região íntima, quanto de cicatrizes, né, de cortes, é simplesmente com água e sabão neutro, tá, gente? Nada de usar esses sabões especiais, não. A água e sabão neutro, o mais neutro possível, tá bom? Porque a gente não pode mexer muito aí, tem que deixar o corpo se recuperar. Tem algum corte, tomou algum ponto, então fez uma cesárea, tem o corte da cesárea, teve alguma laceração, tomou algum pontinho, né? Então tem que cuidar muito bem dessa cicatriz, tá? Manter o local, então, lavar com água e sabão neutro e manter o local bem seco, tá, gente? Então depois do banho secar bem direitinho, tá? Pra não ficar úmido e não é esfregar, tá, a toalha, gente? Você vai dando leves batidinhas assim no local pra não incomodar, não machucar mais, tá? Se você teve, né, laceração, algum ponto na região íntima, é interessante que se você for ao banheiro, você não use papel higiênico, você lave depois com água e sabão e seque bem, né, dando essas batidinhas com a toalha, tá? Porque o passar o papel pode se incomodar e machucar. Qualquer alteração como sangramento, secreção, inchaço, vermelhidão, precisa de avaliação médica, tá? Então, deu alteração, avaliação médica. E se você tá com dor, né, na região íntima, teve algum corte, alguma laceração, tá delicada, ele tá dolorido, você pode fazer, né, um chá de camomila e fazer um absorvente geladinho com chá de camomila para colocar na região, que ajuda muito na dor, tá, gente? Tem várias receitinhas, algumas usam babatimão, usam camomila, usam outras coisinhas que podem ajudar a amenizar o inchaço e a dor no local. E meninas, se vocês estão gostando desse vídeo, curte, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu, tá bom? Exercício, isso também bate muita dúvida. Quando eu posso voltar a fazer exercício, né? Então varia muito se você teve uma cesárea, se você teve um parto normal, como tá a sua recuperação, mas pro parto normal alguns médicos já liberam aí com 2, 3 semanas, tem outros médicos que são mais conservadores, liberam a partir de 30 dias, a cesárea os médicos tendem a demorar um pouquinho mais para liberar, 40, 60 dias, dependendo do caso, tá? Então isso precisa ser discutido com o seu médico, de como tá a sua recuperação, para ele poder te liberar para fazer exercício físico. E aí tem aquelas coisas que são totalmente divergentes, por quê? Porque nós não temos evidências médicas sólidas, né? Evidências científicas sólidas de se pode ou não, quando pode. Então tem algumas coisas que, né, ficam muito na dúvida aí, como, por exemplo, quando eu posso voltar a dirigir, quando eu posso voltar a carregar peso, quando eu posso voltar a limpar a casa ou cozinhar, né? Então isso vai variar muito, cada médico pode passar uma orientação diferente, né? Tem médicos que pedem aí pra ficar sem dirigir pelo menos por cerca de 2 semanas, se fez cesárea às vezes um pouco mais, tem médicos que, teve parto normal, pode dirigir 2, 3 dias depois, não tem problema, né? O carregar peso é legal evitar um pouquinho no começo, pro seu corpo estar se recuperando, né? Se você fez cesárea vai ter uma restrição maior por causa do corte, tá? Limpar a casa. Mães que têm parto normal, normalmente já vão muito bem, então já querem voltar a cozinhar, já querem voltar a fazer as atividades do dia a dia, né, porque a recuperação é muito mais rápida normalmente no parto normal, né, para a grande maioria das mães a recuperação vai ser muito mais rápida, né, então converse com o seu médico, né, para ele te dar umas orientações aí, mas se você tiver algum cortinho, algum ponto, né, evitar ficar baixando muito, evitar fazer alguns momentos que possam prejudicar aí essa cicatrização, já quem fez cesárea é mais delicado, o tempo de recuperação é mais demorado, então pode demorar mais para retornar a fazer algumas atividades, tá? Então tomem cuidado aí se você tem pontos, né? E converse bastante com o seu médico aí de como você lidar com essa questão toda, quando você pode voltar com essas atividades. Mas realmente a gente não tem evidências sólidas num prazo mínimo que precisa, tá, gente? É uma coisa que varia bastante, tá? É que nem relação sexual. Muitas vezes perguntam, tem que esperar 40 dias? Inclusive tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui pra vocês, né, sobre relação sexual, e eu falo um pouquinho sobre essa questão de quando voltar a ter relação, dessas questão dos 40 dias, tá bom? E a alimentação, né, também tem muita mãe que fala que fica na dúvida, o que pode comer, o que não pode comer.
Tem aqueles mitos que só pode comer canja, só pode comer sopa. Não, gente, a sua alimentação tem que ser saudável, tá? Independente se você teve um parto normal, se você teve uma cesárea, se você tomou ponto ou não, você precisa se alimentar bem e de forma variada. Então, frutas, legumes, verduras, grãos, proteínas, tudo isso é liberado, gente, tá? Então, você pode comer todos esses alimentos que são naturais, que são saudáveis, você vai poder comer. Então, sim, você pode tomar uma canja se você gosta? Pode, mas você precisa tomar só canja? Não. Você pode comer comida, você pode comer arroz, feijão, carne, legumes, verduras, tá? Você pode comer as frutas, são todas liberadas. Frutas cítricas são liberadas. A gente não tem essa questão, fruta cítrica não pode. Pode, tá? Essa questão que tem de, alimento remoso não pode que vai inflamar, ponto. Não temos evidência científica nenhuma sobre isso, tá? Você pode sim comer carne de porco no seu pós-parto, você pode comer frutas cítricas, você pode comer todos esses alimentos, tá? A não ser óbvio que você tem algum desconforto por comer, não. Por exemplo, se eu como feijão, me dá muitos gases, eu prefiro evitar. Tudo bem, é uma coisa sua. Né? Ou não, eu percebi que, por exemplo, se eu como feijão dá muitos gases no meu bebê, então eu vou evitar porque eu tô amamentando. Tudo bem também, né? Mas você não precisa restringir por causa do pós-parto, tá? Da cesárea ou do parto normal. Não tem essa questão, tá? Realmente o que a gente deve evitar é o que toda pessoa deve evitar. Comer muito açúcar, muitos industrializados, muita farinha refinada, né? Que isso não faz bem pra ninguém, a gente sabe, né? Então é isso que a gente deve evitar. Mas alimentos saudáveis e naturais a gente não precisa evitar, tá bom? Então é isso, gente. A gente tem essas questões, né? Que tem coisas que tem uma evidência mais sólida, tem coisas que não tem. E a gente fica muito na dúvida mesmo, né? Mas me conta aí, com quanto tempo você, por exemplo, voltou a cozinhar, a limpar a casa? Tem mãe que até usa de desculpa que não pode, sabe? Pra ficar mais tempo afastada dessas funções e deixar pro marido, ou pro parceiro, ou pra alguém que vem ajudar, né? Então, pode usar de desculpa, tá? Não tem problema. Mas me conta aí, quando você voltou a fazer essas atividades, né? Como que foi pra você esse retorno, tá bom? Como foi em relação ao seu parto, né? Quando você se sentiu bem pra fazer. Eu, por exemplo, tive uma cesárea, mas com 5 dias eu me senti bem pra cozinhar um pouquinho. Óbvio, eu fazia a maior parte das coisas sentadas e ficava muito pouco tempo em pé, mas eu me senti bem pra fazer e acabei fazendo, né? Então, bem devagar, num ritmo bem mais lento, mas é quando eu tava me sentindo bem. Já limpar a casa, essas coisas eu demorei um pouquinho mais pra voltar, né? Mexer com roupa e tudo mais. Então é isso, né? Eu acho que também a gente tem que sentir o nosso corpo e ver como é que tá indo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.